Nossa linha de pesquisa, ela visa o estudo dos estrogênios e seus receptores no sistema reprodutor masculino, no câncer testicular e no câncer prostático. Os estrogênios, né, eles são hormônios femininos, mas eles também são sintetizados e secretados no sistema reprodutor masculino. E nós temos, por exemplo, no testículo uma secreção de estrogênios que é muito maior do que o encontrado, por exemplo, no sangue da mulher. Nós sabemos que os androgênios, né, que são os hormônios masculinos, ele tem uma importância no desenvolvimento dos órgãos reprodutores masculinos e também no processo de espermatogênese. Não só os androgênios, mas também outros hormônios regulam esse processo de espermatogênese até a formação do espermatozoide. Mas existem determinadas patologias, como por exemplo uma infertilidade, onde a alteração não está aí nos níveis dos androgênios ou desses receptores androgênios ou de alguns outros hormônios que também já foram estudados. Nesse caso, então, nós denominamos de infertilidade masculina idiopática, ou seja, nós não sabemos a causa dessa infertilidade masculina. Então a nossa pergunta foi, será que os estrogênios e seus receptores não teriam um papel importante aí no processo de fertilidade masculina? Né? Qual seria a função deles aí? Aí nós fomos fazer esse estudo e verificar se esses receptores estavam presentes aí no sistema reprodutor. Nós iniciamos nossos estudos com uma célula que nós encontramos no testículo. Essas células, elas são muito importantes para o desenvolvimento testicular, para o processo da espermatogênese. Ela forma todo um microambiente importante para que eu tenha a espermatogênese e a formação do espermatozoide, que são as chamadas células de Sertoli. Essas células de Sertoli, elas estão aí dentro dos túbulos seminíferos, elas dão suporte ao processo da espermatogênese, nutre todas essas células, né, e forma um microambiente aí adequado para o desenvolvimento e a formação do espermatozoide. Essas células, o que acontece com elas? Elas proliferam numa determinada fase de vida do animal ou do homem, ou seja, antes da puberdade. E o número dessas células é muito importante, porque o número dessas células determina o número de espermatozoide que o indivíduo vai ter lá na sua vida adulta. Então, além dela regular todo esse processo, o próprio número dela, né, determina esse número de espermatozoides lá no indivíduo adulto. Nós sabemos hoje que nós temos dois receptores de estrógeno, que são os chamados receptores clássicos aí dos estrogênios, né? E o principal estrogênio é o 17-beta-estradiol. Então, o 17-beta-estradiol pode, então, ligar nesses dois receptores, que é o chamado receptor alfa, que hoje também ele é denominado de ESR1, e o receptor beta, que também é denominado de ESR2. Esses receptores, eles estão presentes nessas células, então nós demonstramos que tanto o alfa como o beta está nessas células de Sertoli. E nós incubamos essas células com o próprio 17-beta-estradiol e também com fármacos que interagem com cada um desses receptores, do alfa e do beta. E nós conseguimos determinar que o receptor de estrógeno alfa, ele está envolvido com a proliferação dessas células. E o receptor de estrógeno beta está envolvido com a diferenciação dessas células. Então, o alfa está mais antes aí da puberdade, a expressão dele é maior, e ele atua nessas células, levando então à proliferação dessas células, né? O estrógeno ligando com esse receptor alfa. E quando o estrógeno liga com o beta, as células começam a se diferenciar, e o beta está mais expresso aí depois da puberdade. Ela começa a diferenciar e a secretar então várias proteínas e várias substâncias que têm um papel importante aí nesse processo de espermatogênese.
Então, nós vimos que esses dois receptores, né, têm uma importância aí, fisiológica aí nessas células. Além disso, também na época que a gente estava fazendo esse estudo, surgiu um outro receptor de estrógeno. Ele foi detectado na mama, né, que é o receptor de estrógeno acoplado à proteína G, que é denominado GPER. Esse receptor também é expresso nessas células e esse receptor ele está ligado com a sobrevivência dessas células. Então, cada um, né, desses receptores tem aí uma determinada função aí nessas células, mantendo então toda essa homeostase aí testicular, importante processo da espermatogênese. Então, entendendo tudo isso, nós podemos ter ferramentas farmacológicas, né, fármacos que podem interferir com cada um desses receptores e a gente tentar, então, verificar um pouco mais aí sobre esses mecanismos e o que está acontecendo aí. Nós já sabemos que quando você silencia, por exemplo, um desses dois receptores alfa ou beta pode levar então à infertilidade masculina. Então não só os androgênios, mas também o 17-beta-estradiol e seus receptores teria um papel importante aí nesse processo. Bom, isso é com relação, né, a essas células que estão presentes aí no testículo. Mas teve um outro grupo que também trabalhando com células testiculares mostrou que o receptor de estrógeno, um grupo da França, o professor Carreau, que faleceu agora há uns 2 anos mais ou menos, ele também mostrou esses receptores mais ou menos aí na época que a gente estava estudando as células de Certo e outras células da linhagem germinativa. E também nós fizemos estudos com o próprio espermatozoide, e esses receptores também estão no próprio espermatozoide, né? E tem um papel aí na motilidade dos espermatozoides e outros que a gente ainda está estudando. Nós sabemos que o estrógeno, né, ele tem um papel no desenvolvimento normal, tanto no caso da mulher, né, como agora a gente está também discutindo aqui no masculino, mas também os estrogênios eles estão envolvidos em processos patológicos, né, como por exemplo o câncer de mama. E a gente olha sempre o masculino, então nós vamos também tentar entender um pouco se esses estrógenos estão envolvidos nesses processos patológicos como o câncer testicular e o câncer prostático. O câncer testicular, que é o câncer das células germinativas, ele tem aparecido com maior frequência ultimamente. Esse câncer, ele aparece na época da puberdade, então mais ou menos aí 15 a 20 anos há um grande aparecimento aí desse câncer, né, quando ele aparece nessa fase. Também um pouco mais, até os 40 anos eles têm mostrado o aparecimento desse câncer testicular. Esse câncer testicular, o que tem sido discutido na literatura é que os gonócitos não se desenvolvem normalmente aí no processo para a formação da espermatogênese, aí, desde a época fetal. Esse gonócito ele é transformado no chamado carcinoma in situ, e ele fica aí no feto e ele fica dormente até essa época da puberdade. E aí nessa época da puberdade começa a proliferar, desenvolver então esse câncer das células germinativas. Qual o mecanismo de tudo isso ainda não é conhecido. E esse câncer ele pode se desenvolver para 2 tipos, que é o seminoma e o não seminoma, que é também chamado de carcinoma embrionário. E também, além desse desenvolvimento e também esse carcinoma embrionário também, o seminoma pode ser transformado nesse carcinoma embrionário mais metastático. O que está acontecendo aí também não se sabe. Como aparece na época da puberdade, a discussão é que ele deve ser dependente de hormônio, né? Mas só os andrógenos também não está explicando. Então a nossa pergunta também foi, o que está acontecendo aí com os estrogênios e os seus receptores? Então nós usamos a cultura de uma célula de câncer
embrionário. E nessas células nós fomos determinar, porque não tinha nada na literatura, se tem ou se não tem esses receptores de estrógeno, e nós fomos verificar se os receptores de estrógeno estariam lá presentes, e nós vimos que está realmente o receptor alfa, o receptor beta, e nesse caso esses dois receptores, eles estão levando a proliferação dessas células, porque normalmente o alfa tem um aspecto mais proliferativo e o beta não, mais diferenciação, antiproliferativo, isso nos tecidos normais, mas aí nesse caso não, os dois estão levando, certo, ao processo de proliferação dessas células. Esses estudos nós começamos mais recentemente, então nós não temos ainda em células de seminoma, nós estamos só com carcinoma embrionário, e eles ainda vão ser aí desenvolvidos e a gente vai tentar ir um pouco mais para entender realmente o que está acontecendo aí com esses receptores estrógeno, toda a sinalização intracelular que a partir do estrógeno ligar com esse receptor, eles desencadeiam o complexo estrogênio receptor desencadeia. Então nós vamos tentar entender, né, um pouco mais o que está acontecendo aí. E um outro ramo, né, da nossa pesquisa seria o câncer prostático. Nós sabemos também que os androgênios eles têm uma importância no desenvolvimento do câncer prostático. Uma terapia que é feita é realmente a retirada, né, dos androgênios, ou através da castração cirúrgica ou através da castração química, que é dado então alguns fármacos para o indivíduo. Esse indivíduo que tem o câncer prostático, ele responde bem a essa terapia da retirada do andrógeno, só que depois de algum tempo, mais ou menos aí 2 a 3 anos, nós temos novamente o reaparecimento desse câncer prostático, e esse câncer então é denominado câncer prostático resistente à castração, né? Ou também, antes ele era denominado de câncer independente de andrógeno. Então, parece que existem várias teorias para tentar explicar isso, porque que eu retiro o andrógeno e depois de algum tempo reaparece, né? Vários estudos foram feitos tentando explicar esse mecanismo, e nós fomos então também para o caminho, né, dos estrogênios e os seus receptores. Então nós usamos uma célula que é derivada aí do câncer prostático, é uma célula de metástase óssea, né? Essa célula é chamada PC3, e nós fizemos alguns estudos aí nessa célula. Essa célula é caracterizada como uma célula independente de andrógeno, então ela não responde ao androgênio, que é o que acontece, né, no caso desse câncer. E a gente então está estudando essas células também, fazendo... primeiro vamos verificar essa presença dos receptores. Nós vimos que também tem o receptor alfa e tem o receptor beta nessas células. O receptor beta, a gente verificou que ele está envolvido também com proliferação dessas células, há um aumento da expressão de uma proteína que a gente denomina de beta-catenina. Essa beta-catenina está envolvida com a proliferação celular. O alfa nós estamos ainda estudando, nós não temos ainda claro se esse receptor também está envolvido com a proliferação, mas o beta aí está envolvido com a proliferação dessas células. Nós conseguimos detectar também um outro receptor que está surgindo agora aí no câncer, que está presente no câncer de mama, que é uma isoforma do receptor de estrógeno alfa, que é denominado receptor de estrógeno alfa 36. Ele está sendo mostrado o envolvimento dele em resistência a alguns fármacos no câncer de mama, tá? Como os chamados SERMs, que são os medicamentos, né, usados aí no câncer, no tratamento do câncer de mama. Porque esses medicamentos têm um efeito agonista nesse receptor, ou seja, estimula esse receptor e não antagoniza o efeito do estrógeno nesse receptor, e levando até o processo de resistência. Esse receptor também está presente no câncer prostático, a gente está mostrando,
E esse receptor parece que ele ativa algumas vias de sinalização, como por exemplo a via da MAP quinase, que está envolvida com proliferação celular também. Só que ainda a gente está, né, iniciando aí esses estudos. Ou seja, a gente está tentando, né, achar alvos, né, tanto no câncer testicular como no câncer prostático, alvos que a gente pudesse depois, né, manipular aí com uma terapia em cima desses alvos. É mais ou menos isso a nossa linha de pesquisa aqui.